Jonatas Borges e hoje nós vamos apresentar uma modelagem de software usando o ML para a nossa atividade de engenharia de software, analisando um projeto, mostrando os diagramas de classe, diagrama de caso de uso, diagrama de sequência. Então vamos lá. Vamos ler um pequeno cenário para a gente conseguir entender os desdobramentos dos nossos diagramas. Então vamos lá. Uma clínica médica de saúde chamada Médica AI precisa de um sistema de agendamento de consultas e exames. Um paciente entra em contato com a clínica para marcar consultas visando realizar um check-up anual com seu médico de preferência. A recepcionista procura a data e hora disponível mais próxima da agenda do médico e marca as consultas. Posteriormente, o paciente realiza a consulta e nela o médico pode prescrever medicações e exames, caso necessário. Beleza, então com base nesse cenário, a gente vai encontrar os atores e vamos desmembrar aqui nos nossos diagramas. Então, os atores são paciente, médico / secretário, recepcionista e médico. Né? Então, descrição do caso de uso, a gente tem aqui uma breve descrição de que o paciente ele pode solicitar um agendamento de consulta, solicitar um cancelamento de consulta, o atendente, a secretária, né? pode confirmar uma consulta ou confirmar um cancelamento de consulta. E o médico ele realiza a consulta, prescreve medicação ou solicita realizações de exames. Beleza, então aqui a gente tem o nosso primeiro diagrama, né, de caso de uso. Então é uma representação gráfica do que cada ator pode fazer. Então aqui a gente tem os atores, né, o paciente, o secretário e o médico. Então a gente tem aqui que o paciente pode solicitar ou pode cancelar a consulta. O secretário ele pode agendar ou cancelar o agendamento. E o médico realizar a consulta, prescrever medicamento e solicitar exames. Show de bola. Esse diagrama foi feito pelo Lucid App. Muito bom esse aplicativo. Essa plataforma online. Então aqui nós temos nosso diagrama de classe. Né? Então, basicamente, nós temos aqui um paciente, nós vamos guardar um nome, um CPF, um telefone, um e-mail de contato. A chave, por exemplo, primária desse paciente poderia ser o próprio CPF dele, porque é algo único, né? Nenhuma pessoa pode ter mais de um CPF. A gente tem aqui os dados do atendente, né, que tem um nome, eu botei um NIS aqui, que é uma espécie de número de identificação único do atendente. Então, uma vez que existe essa associação entre o paciente ligar e pedir para fazer uma consulta, um agendamento, a gente tem aqui por associação essa classe de agendamento, né, onde ela vai guardar as informações do paciente, as informações do atendente, e aqui entra um horário específico, né, em um dia que ele vai poder fazer a consulta. E aí, uma vez ele tem aqui um status de confirmação, porque ele pode ser negado, pode ser cancelado, né, ou pode ser confirmado. Né? Então, aí aqui, uma vez que ele esteja confirmado, a consulta é realizada, né, já vai ser marcado o dia e o horário prévio, e aí o médico, com a devida especialidade, vai ser alocado. Né? Então, esse aqui é o nosso diagrama de classe. E aí, nós temos aqui um diagrama de sequência, que eu descrevi 3 cenários aqui bem simples, né, do que pode acontecer dentro desse caso caso de usuário, certo? Então a gente tem aqui o primeiro fluxo, o paciente ele faz uma solicitação de agendamento, o atendente ele confirma o agendamento, né? Então a gente tem aqui o status de confirmado, e aí o paciente ele recebe, olha, sua notificação, seu agendamento está confirmado, então você compareça no dia, no horário tal, no médico tal, e aí ele tem aqui, né, a realização da consulta dele finalizada. O segundo cenário, esse fluxo CD02, esse CD é caso de uso, ele solicita o agendamento, né, faz uma confirmação, o atendente confirma o agendamento, só que o agendamento é negado. Pode ser aqui, por exemplo, por algum problema do próprio médico que não pôde atender, ou por falta de médico da especialidade que foi solicitado, né, ou algo desse tipo. Então, qualquer status aqui de agendamento negado entra nessa situação e o paciente ele recebe, né, o seu agendamento foi cancelado. Tá? E o último fluxo, que é o CD3, a gente tem aqui a solicitação do agendamento, o atendente confirma o agendamento, só que em seguida, por algum motivo, o paciente ele solicita o cancelamento. Então, uma vez que o atendente recebe o cancelamento, ele efetua,
né, o cancelamento de fato, né, e o paciente recebe essa mensagem de cancelamento. E aí, nesse caso, o médico, por exemplo, ele fica com aquele horário que tinha sido reservado, uma vez confirmado, né, o agendamento, ele fica com o horário disponível para outros agendamentos naquele mesmo horário, tá bom? Então, espero não ter passado do tempo. Obrigado pela apresentação e valeu, pessoal. Até a próxima.